Olá, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês, galerinha? Nesse vídeo nós vamos falar sobre a atividade da semana 3 do PET 2 de matemática, tá? Oitavo ano. A unidade temática aqui é equações de primeiro grau no plano cartesiano, mas na verdade aqui nós vamos trabalhar com problemas envolvendo o conhecimento de função de primeiro grau, né? Representação dessa função, do gráfico da função no plano cartesiano, tá? E o que é uma função de primeiro grau? Vamos lá, aqui é o tema. Vamos para a próxima página aqui do PET, ok? Então, na verdade, nós vamos trabalhar, aqui o PET está falando que é equação de primeiro grau, mas matematicamente falando, é função de primeiro grau. Então, o que é função de primeiro grau? Aqui tem a definição, ó. Função de primeiro grau, também conhecida como função afim, mas o nome mesmo é função de primeiro grau, porque a função de primeiro grau ela pode ser classificada como função afim, função identidade, enfim, é só um caso particular. Função de primeiro grau é toda expressão algébrica, galerinha, que tem essa característica aqui, ó. Y igual a x mais b. O y e o x são chamados de variáveis, né? São as letras, né? Variáveis porque seu valor pode variar, seu valor numérico. O a e o b são chamados de coeficientes numéricos, ou seja, no lugar do a vai aparecer um número, no lugar do b também vai aparecer um número, tá? O a é o número que vem junto do x, bem coladinho aqui do x, acompanhado do x. E o b é o número que vem sozinho, ele não vem acompanhado de letra, então ele é chamado de termo independente. É chamada a função de primeiro grau porque o expoente do x aqui é 1. Então, quando não tem expoente, é 1, tá? Ok? Muito bem. Vamos continuar a próxima página aí do PET. E aqui nós já temos a primeira atividade, a questão de número 1. Comprei 2 kg de laranja, paguei com uma cédula de R$ 10 e recebi R$ 4 de troco. Qual o preço do quilograma da laranja? A equação para encontrar o preço do quilograma da laranja pode ser descrita assim: 2P, porque eu comprei 2 quilos, ó, 2 quilos, 2P igual a 10 menos 4. Por que 10? Porque 10 foi o valor que eu dei para o caixa e recebi R$ 4 de troco. Muito bem, então 2P é igual 10 menos 4 dá 6, ou seja, se 2P é igual a 6, lembrando que o P aqui representa o preço, né, do quilo. Se 2P é igual a 6, o objetivo é descobrir um valor de 1P, né? É só você pegar 6 e dividir por 2. Então 6 dividido por 2 é igual a 3. Ou seja, o preço aqui do quilo, né, da laranja vai ser R$ 3. Ok? Então são situações desse tipo aqui, probleminhas nesse perfil, que nós utilizamos a função de primeiro grau, ok? Então o preço do quilograma da laranja é R$ 3. Se precisar de construir um gráfico, né, que mostre o preço total total a pagar, que ele chamou de y que é o valor total que você vai pagar em reais, em função da quantidade x de quilograma, então x aqui representa a quantidade de quilos a ser comprado de laranjas, comprada por R$ 3 cada quilo, pode-se encontrar os pontos de par ordenado. Então, todo ponto ele tem um par ordenado que ele tem um valor de x e um valor de y. Então, primeiro eu coloco o valor do x, depois o valor do y, separando esses valores com a vírgula, tá? Utilizando a função y, que é o valor que eu vou pagar, igual a 3 vezes x. Então, quando eu falo 3x, aqui eu tenho uma multiplicação, é 3 vezes o valor do x. Ou seja, se eu comprar 1 kg, o x vai valer 1, então vai ser 3 vezes 1, 3, ou seja, vou pagar R$ 3. Se eu comprar 2 quilos, o x vai valer 2, então 3 vezes 2, 6. Então o y, que é o valor que eu vou pagar, seria R$ 6. Se eu comprar 3 quilos, o x vai valer 3, então 3 vezes 3, 9, ou seja, o valor que eu vou pagar, que é o y, vai ser 9. Se eu comprar 4 quilos, o x vai valer 4, aí 3 vezes 4, 12. O y vai ser 12, que é o valor que eu vou
pagar pela compra dos 4 quilos. Observe na tabela o valor de x que foi substituído na expressão y igual a 3x. Para encontrar y, preencha o resultado da tabela. Depois vamos marcar no plano cartesiano e unir para formar a reta que será o gráfico da função de primeiro grau. Galera, se você tem alguma dúvida em relação ao plano cartesiano, tem uma aula gravada no meu canal e também no Google Sala de Aula que eu postei lá. Então vocês podem acessar tanto o meu canal quanto o Google Sala de Aula, que vocês vão encontrar lá um vídeo especificamente falando sobre plano cartesiano, certo? Então vamos lá. Aqui ele já falou, ó, se eu não comprar nenhum quilo, eu não vou pagar nada, ou seja, o x vai valer 0. Então vai ficar 3 vezes 0, 0, ou seja, se eu não comprei nada, eu não vou pagar nada. Então o x vai ser 0, o y também 0. Então eu tenho um ponto de coordenadas 0 e 0. Posso até chamar esse ponto aqui de ponto A, porque o ponto ele é representado com a letra maiúscula do nosso alfabeto. Tá? Se eu comprar 1 quilo, então o x vai valer 1. Substitui o x por 1. 3 vezes 1, 3. Ou seja, se eu comprar 1 quilo, eu vou pagar 3 reais. Ou seja, o x é 1, o y é 3. Aqui nós temos um par ordenado, que eu vou chamar de ponto B, de coordenadas, o x valendo 1 e o y valendo 3. Se eu comprar 2 quilos, então o x vai valer 2. Então 3 vezes 2 dá 6. Ou seja, quando o x é 2, o y é 6. Então eu tenho outro par ordenado aqui, outro ponto de par ordenado, onde as coordenadas é o x valendo 2 e o y valendo 6. Se o x for 3, ou seja, se eu comprar 3 quilos, então meu x aqui vai valer 3. Então vai ficar o seguinte, ó, y igual a 3 vezes, aí no lugar do x aqui, ó, vou colocar 3. Ó. Se eu multiplicar 3 vezes 3 dá 9. Ou seja, se eu comprar 3 quilos de laranja, eu vou pagar 9 reais, que é o valor do y. Então eu tenho outro ponto de coordenadas, vou chamar de ponto D aqui, ó, de coordenadas x valendo 3 e y valendo 9. Se eu comprar 4 quilos, ou seja, o x vai valer 4, que é a quantidade de quilos de laranja. Então eu vou ter o valor a pagar, que é o y. Quanto que eu vou pagar? Y vai ser igual a 3 vezes 4. 3 vezes 4 dá 12. Ou seja, se eu comprar 4 quilos de laranja, eu vou pagar 12 reais. Então eu tenho outro ponto que eu vou chamar de ponto D de ponto E, de coordenadas, o x valendo 4 e o y valendo 12. Tá? Então ele está pedindo para a gente preencher o resultado da tabela, foi isso que nós fizemos aqui. Depois vamos marcar no plano cartesiano e unir para formar a reta que será o gráfico da função de primeiro grau. Ou seja, eu vou pegar esses pontos aqui e localizar no plano cartesiano. Ponto de coordenadas 0 e 0, ponto de coordenadas 1 e 3, ponto de coordenadas 2 e 6, ponto de coordenadas 3 e 9 e outro ponto de coordenadas 4 e 12. Tá? Vamos para a próxima tela da atividade. Então aqui a gente tem o gráfico. Então acontece o seguinte, ó, quando o x é 0, o y também é 0, que é o ponto A que a gente colocou aqui. Ó. Ponto A de coordenadas 0 e 0, que eu chamei de ponto A. Quando o x é 1, eu vou pagar, o y vai ser 3. Então eu tenho um ponto de coordenadas aqui, ó, esse ponto aqui. Ó. O x, que eu chamei de ponto B, ó, que quando o x é 1, o y é 3. Ó. Quando o x é 2, o y vai ser 6. Ó. 2 aqui, ó, o 6 aqui. Ó. Então tem um ponto aqui, ó, que eu chamei de ponto C, de coordenadas o x valendo 2 e o y valendo 6. Quando o x é 3, ó, o y vai ser 9. Ó. Então eu tenho um ponto de coordenadas 3 e 9. Ó. 3 e 9 está aqui, ó, que foi o ponto que eu chamei de ponto D. Que é o que? O x valendo 3 e o y valendo 9. Quando o x é 4, ó, o y vai ser 12. Ó. 4, 12 está aqui. Ó. 12 está aqui. Ó. Que eu chamei de ponto E. E, né, que o x vale 4 e o y vale 12. Aí está pedindo para a gente marcar esse ponto. Unir esses pontos vai ser uma reta que vai unir todos os pontos. Então vamos fazer uma reta aqui. Pegar minha régua.
Então você vai pegar a régua e vai unir os pontos aqui. Opa! Vou ter que dar uma girada nessa reta. Pronto. Tem que jogar mais pra cá. Pronto. Acho que agora deu certinho. Então eu vou ter essa reta aqui. Eu vou colocar essa reta com a cor diferente. Uma corzinha aqui diferente. Vamos colocar essa reta aqui de azul. Pronto. Essa é a reta da função, tá? Então aqui eu tenho a quantidade de quilogramas em quilogramas e aqui eu tenho o valor a ser pago. Então se eu não comprar nenhum quilo, eu não vou pagar nada. Se eu comprar 1 quilo, eu vou pagar R$3, porque cada quilo vale 3, né? Se eu comprar 2 quilos, eu vou pagar R$6, porque 2 vezes 3, 6. Se eu comprar 3 quilos, eu vou pagar R$9, porque 3 vezes 3, 9. Se eu comprar 4 quilos, opa, esqueci de fechar aqui. Se eu comprar 4 quilos, eu vou pagar R$12, porque 4 vezes 3, 12. Se eu comprar 5 quilos, eu vou pagar R$15, ou seja, 3 vezes 5, 15, e assim por diante. Ou seja, essa reta aqui ela começa no zero e é infinita. Por quê? Porque não tem valor negativo. Porque se eu não comprar nada, eu não vou pagar. Então ela não está aqui abaixo da origem, que é o ponto 00. Aí a pergunta da letra A é: responda de acordo com o gráfico, de acordo com o que aparece aqui no gráfico. A reta é crescente? É ascendente, né? O que é ascendente? Crescente, né? É crescente ou decrescente? Ou horizontal, ou seja, constante? Não, ela é crescente, ó, ela está crescendo. É só você olhar os valores de x e y. Se o x aumenta, ó, o x aqui aumentou, 1, 2, 3, 4. O y também está aumentando, ó, 3, 6, 9, 12. Então, se os valores de x aumentam e os valores de y também aumentam, então a função ela é crescente, né? Então a reta é crescente. A reta é crescente, porque os valores de x estão crescendo, os valores de y também, ok? Letra B. Para a expressão genérica, que é uma forma de generalizar, ou seja, aquilo que eu falei lá no início da aula, né? Toda função de primeiro grau, ela tem essa característica aqui, ó, que é a representação genérica. Ó. Y igual a x mais b. O y é a variável e o x também é variável. Lembra aqui, ó. No meu caso aqui, o meu y é o valor que eu vou pagar. Ele está variando. Ele varia de acordo com o x. Nesse caso, o x nesse problema aqui, ele representa a quantidade de laranja que eu vou comprar, o quilo, né? Então, se eu compro 1 quilo, eu vou pagar R$3. Se eu compro 2 quilos, eu vou pagar R$6. Ou seja, por isso que o nome é variável, porque ela varia de acordo com o valor que eu coloco. O a e o b são constantes, são números. Então, a nossa função é essa aqui, ó. Y igual a 3x. Ó. Então a pergunta é: compare a expressão genérica y igual a x mais b com a da função y igual a 3x, representado no gráfico, que representa o gráfico aqui. Ó. Qual o valor de a e o valor de b? O valor de a, galera, é o número que acompanha o x. Ó. Então o a aqui, ó, ele vai valer 3. Ó. E o b? Não tem, porque a função é isso aqui, ó, y igual a 3x. Para ter o b, teria que ter mais ou menos aqui um número aqui. Por exemplo, se tivesse 1 aqui, ó, o b seria 1. Então, como não tem aqui número, só tem o 3x, então só tem o valor do a. Se não aparece o valor do b, significa que o b é 0, porque não aparece. Então, o a vale... Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui. Então, o a ele vale 3, que é o número que vem junto do x, e o b não aparece, ele é 0, não tem, é 0. Quando não tem, é 0. Beleza? Muito bem. Letra C. A reta intercepta, o que é intercepta? Ela toca, ela cruza. A reta intercepta os eixos no ponto representado pela ordenada x e y? Sim. Sim, ó, é esse ponto aqui, ó. Então, o x aqui é 0 e o y é 0, porque está exatamente onde as retas se cruzam, certo? Então a resposta é sim. Sim, por quê? Se eu não comprar nenhum quilo, é 0.
não vou pagar nada que é zero. Ou seja, o x aqui é zero, que representa a quantidade que eu comprei, se eu não comprei é zero, e o y é o valor que eu vou pagar, que também é zero. Nesse caso aqui, galera, o eixo x aqui, os valores de x, representa o quilograma, né? A quantidade de quilos que eu vou comprar. E o y aqui, ó, ele representa o valor que eu vou pagar, ó, em dinheiro, tá vendo aqui, ó? Representa o valor em dinheiro. E o y e o x, né? A quantidade em quilogramas, em quilo, tá bom? Muito bem. Letra D. X e Y são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? Essa questão aqui, a letra D, ela se relaciona exatamente com a letra A. Quando que duas grandezas são diretamente proporcionais? Quando, à medida que o valor de uma aumenta, a outra também aumenta. Ou vice-versa, né? Quando o valor de uma diminui, a outra também diminui. Quando que são inversamente proporcionais? Quando uma aumenta e a outra diminui. Ou quando uma diminui e a outra aumenta. Se eu pensar aqui no sentido ascendente, ó, o x é 1, 2, 3, 4. Está aumentando. O y é 3, 6, 9, 8, 12. Então está aumentando. Então são diretamente proporcionais. Se eu pensar no sentido contrário, ó, o x aqui está diminuindo. Ó, 4, 3, 2, 1. O y também vai estar diminuindo. Ó, 12, 9, 6, 3. Ou seja, está diminuindo na mesma proporção. Por que na mesma proporção? Se eu pegar aqui, ó, 12 dividido por 4, dá 3. Se eu pegar 9 dividido por 3, dá 3. Se eu pegar 6 dividido por 2, dá 3. Se eu pegar 3 dividido por 1, dá 3. Ou seja, está aumentando na mesma razão, na mesma proporção. Tá? Eu vou dar uma ampliada nesse gráfico, né, de uma forma diferente, para dar uma ilustrada maior. Mas aqui é a resposta, tá, gente? Vamos lá. Então aqui eu tenho o plano cartesiano. Olha que legal. Vou fazer o gráfico dessa função aí, ó. Teclado. Então aqui eu vou ter a minha função é y igual a 3x. Certo? Muito bem. Ué, por que não foi? Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Vou digitar aqui. Y igual a 3x. Olha o gráfico da função aqui, ó. Vou dar só uma incrementada aqui. Colocar mais uma... Vou mudar até a cor desse gráfico aqui, só pra gente dar uma mudada aqui. Opa, não é isso que eu quero, não. Ah, tá. Acho que agora vai. Muito bem. Cor. Vou colocar uma cor vermelha aqui, ó. Vou dar um estilo aqui, dá até colocar um valor aqui maior. Aqui acho que tá bom. Então vamos lá, olha que legal. Vamos colocar alguns pontos aqui, ó. Por exemplo, quando o x é 0, o y é 0. Eu tenho esse ponto aqui de coordenada 0 e 0. Opa! Vou até aumentar o ponto aqui. Só para vocês verem. Vou colocar a cor desse ponto azul. Vamos dar uma aumentada aqui. Olha só. Vou colocar aqui o valor também. Nome e valor. A gente chamou de pontual. Opa, nome e valor. Aqui, ó, ponto A de coordenada 0, 0. Se eu quiser um outro ponto aí, ó. Por exemplo, quando o x é 1, o y é 3. Ó. Então, vamos colocar o ponto aqui de coordenadas 1 e 3. Ó. Opa, tem que botar aqui, habilitar ponto. 1 e 3. Ó. Colocar o valor dele aqui novamente. Renomear. Opa. Vamos colocar o valor desse ponto. Já tem aqui. Vamos colocar nome. Já tem um nome que é ponto B. Olha que legal. Coordenadas 1 e 3. Ó. Aqui, ó. Ponto B. Deixa eu ir um pouquinho pra cá. Se eu quiser colocar um outro ponto aqui, então vou chamar aqui, ó. Vamos descer aqui. Opa. Desfazer. Apagar esse camarada aqui.
apagar esse camarada aqui. Quando o x é 2, o y é 6, porque 2 vezes 3 dá 6. Então eu vou ter o ponto aqui, ó. Olha que legal. Vou colocar o valor desse ponto aqui, o nome dele, ó. Aqui, ó, 2 e 6. Ó. O que acontece? Quando o x é 3, vamos ver. Aqui, ó, quando o x aqui é 3, o y é 9, que está aqui, ó. 3 e 9 aqui, ó. Vamos colocar mais um ponto aqui, ó. Opa, não habilitou o ponto. Vou habilitar aqui. Vou colocar o nome dele aqui. Não, meu filho, eu quero colocar o nome. Agora sim. Muito... Não é isso que eu quero. Quero do ponto. Agora sim, parece que foi. Muito bem. Nome. Aqui, ó, ponto D de coordenadas 3 e 9. O que acontece aqui? Se eu continuar aqui, ó, essa reta ela continua infinitamente, ó. Continua infinitamente. Tá? Então, digamos aqui, ó, quando eu pagar R$18, ó, R$18, quanto que eu vou comprar? Eu vou comprar 6 quilos, ó. Se eu comprar 7 quilos, eu vou pagar, ó, 7 quilos. Quer ver? Vamos descer aqui, ó. Se eu comprar 7 quilos, ó, 7 quilos vai vir aqui, ó. Olha só, vou pagar R$21. E assim por diante, ok? Aqui é bom porque dá para dar uma ilustrada legal. Muito bem. Vamos voltar lá para a próxima questão. Próxima questão aqui, a questão de número 2. Ó. Na tabela abaixo, substitua o valor de x na expressão y igual a menos x mais 2 para encontrar os pontos de par ordenados, valor de x e o valor de y, e depois construir o gráfico, marcando os pontos no plano cartesiano e unindo-os para formar a reta. A mesma coisa que nós fizemos na questão 1, né? Então, o x aqui, ó, eu vou substituir, ó. Então, quando o x aqui é menos 2, ó, então eu vou ter y igual a menos... Só que o x aqui vale 2, então vai ficar menos 2 mais 2. Se eu pegar menos vezes menos aqui, ó, vai dar mais. Ó. Então, aqui vai dar 2 mais 2. Ó. Aí, 2 mais 2 vai dar 4. Né? Porque esse menos que está aqui fora é menos. Ó. E o x vale menos 2. Então, vai ficar isso aqui. Ó. Menos 2. Porque na matemática não pode acontecer isso aqui. Ó. Dois sinais juntos. Então, parênteses serve para isso. Tá? Então, vai ficar menos vezes menos mais. Multiplicação de sinais iguais é positivo. 2 mais 2, 4. Certo? Ou seja... Voltando aqui. Então, vai dar 4. Ou seja, eu vou ter um par ordenado. Quando x é menos 2, o y vai ser 4 positivo. Agora, quando x for menos 1, substitui o x por menos 1. Então, vai ficar y igual a menos, que é esse menos da fórmula aqui, menos 1 mais 2. Ó. Aí, menos vezes menos dá mais, ó, vai dar mais 1. Mais 1 mais 2. Ó. 1 mais 2 vai dar 3, certo? Apagando aqui para não ficar poluído. Então, aqui vai dar 3. Ou seja, quando x é menos 1, o y vai ser 3 positivo. Agora, quando x é 0, substitui o x por 0. Vai ficar y igual a menos... O x é 0, é 0. 0 mais 2. 0 não tem sinal. Qualquer número mais 0 dá o próprio número, ou seja, vai dar 2. Ou seja, quando x é 0, o y é 2. Vou chamar esses pontos aqui na sequência de ponto A, de ponto B e de ponto C. Ok? Agora, quando x é 1, substitui o x por 1. Vai ficar y igual a menos, porque o menos já está aqui na expressão. Menos 1, que é o valor de x, mais 2.
Quando eu falo menos 1 mais 2, nós temos uma propriedade na adição que fala que, propriedade comutativa, né? Se você inverter a ordem das parcelas, não vai alterar o resultado. Ou seja, menos 1 com mais 2 é a mesma coisa que 2 menos 1. 2 menos 1 dá 1. Ou seja, quando o x é menos 1, o y... Quando o x é 1, o y vai ser também 1. Então, eu vou ter o ponto D, vou chamar na sequência aqui de coordenadas, o x valendo 1 e o y também valendo 1. Deixa eu só apagar isso aqui. Muito bem, vamos voltar lá. Vou tirar isso daqui para não atrapalhar. Quando o x é 2, ó, substitui o x por 2. Vai ficar y igual a menos, que é menos da expressão, esse menos aqui, ó. Esse menos 2 mais 2, né, que é o 2 aqui que é fixo, né? Quando eu falo menos 2 mais 2, é a mesma coisa que 2 menos 2. 2 menos 2 dá 0. Ou seja, quando o x é 2, o y é 0, que é o ponto E. Então, aqui vai dar 0. Então, quando o x é 2, o y é 0. Vamos apagar isso aqui. Para não ficar muito poluída a tela. Agora, quando o x é 3, vai substituir o x aqui por 3. Vai ficar y igual a menos, que é o menos que já está aqui na expressão. Menos 3 mais 2. Quando eu falo menos 3 mais 2, é aquela ideia. Menos, você está devendo R$3. Mais é o que você tem. Se você está devendo R$3 e só tem 2 para pagar, você vai ficar devendo 1. Então, vai dar menos 1. Então, significa o quê? Que quando x é 3, o y vai ser menos 1. Olha o que acontece aqui. Não sei se vocês estão observando aí o que está acontecendo aqui. Ó. O valor do x aqui está aumentando. Ó. O valor do y está diminuindo. Ó. Olha só. Se você pegar a reta numérica aqui, ó, vamos fazer uma reta numérica aqui só para vocês entenderem. Vou pegar minha régua aqui, ó, e fazer uma reta... Opa! Trazer essa régua para cá. Deixa eu girar ela aqui. Depois eu vou usar ela lá. 0 graus. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 graus. Muito bem. Vamos trazer essa reta para cá. Ó. Desce, minha filha. Então, aqui, você tem a reta aqui, ó. Deixa eu girar minha reta para cá. Girar ela para cá. Só para você ter uma ideia. Então, aqui eu tenho 0, 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. À esquerda você tem os valores opostos. O oposto do 1 é o menos 1. O oposto do 2 é o menos 2. O oposto do 3 é o menos 3. O oposto do 4 é o menos 4 e assim por diante. À medida que eu vou andando da esquerda para a direita, os valores vão aumentando. Ou seja, o menos 2 é maior que menos 3, o menos 1 é maior que menos 2, o 0 é maior que menos 1, o 1 é maior que 0, o 2 é maior que 1 e o 3 é maior que 1. Ou seja, aqui eu estou aumentando. Ó, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. O que acontece com o y? Está diminuindo. Ó, 4, 3, 2, 1, 0, menos 1. Então, nesse caso aqui, galera, essa função aqui, ó, ela é decrescente. O gráfico vai ser decrescente. E são grandezas inversamente proporcionais. São inversamente proporcionais, não. São decrescentes. Essa função ela é decrescente, porque à medida que o valor de x aumenta, o valor de y diminui. Tá bom? Deixa eu só apagar aqui, para não confundir muito aí. Ficar muito poluído, melhor dizendo. Muito bem. Opa, tem que pegar, na verdade, aqui a canetinha, né? Então, muito bem, esse ponto aqui é o ponto C, D, E, F. Ponto F. Aí vamos ver o que a gente coloca no gráfico, ou seja, olha só. Quando o x é menos 2, o y é 4. Ó. Menos 2, ó, menos 2, teria isso aqui, ó, menos 2 e 4. Ó, menos 2 e 4. Então aqui eu tenho um ponto que eu chamei de ponto A, né? Ponto A. Ponto A, o x é menos 2 e o y é 4. Agora, quando o x é menos 1... Opa, fiz errado aqui, né? Na verdade, eu inverti as bolas aqui.
Opa, vamos dar uma consertada aqui. Errado. Deixa eu tirar minha foto aqui que ela tá dando uma atrapalhada aqui. Jogar ela lá pra cima. Que ela não vai atrapalhar. Olha só. Quando x é menos 2, o y é 4. Ó. Menos 2, ó. Não vai ficar certinho porque eu tô fazendo aqui na mão. Então aqui, ó. Olha só. Então aqui eu tenho o ponto, ó. O ponto que eu chamei de ponto A, que o x é menos 2 e o y é 4. Quando o x é menos 1, o y é 3. Ó, menos 1 e 3, ó, que eu chamei de ponto B. Ó. Na verdade, eu estou invertendo tudo de novo aqui, gente. Estou pegando o valor do y. Realmente isso aqui vai dar errado. O valor de x primeiro. Ó, o eixo x é horizontal, y vertical. Estou pegando errado. Quando o x é menos 2, o y é 4. Ó. Menos 2, ó. Aqui, ó. Menos 2. Menos 2. Opa. Tremendo. Olha só, o y aqui é 4. Que é o ponto que eu falei que o ponto tem coordenadas. É o ponto que eu chamei de ponto A, de coordenadas menos 2 e 4. Deixa eu fazer isso aqui direito. Menos 2 e 4. Agora, quando o x é menos 1, que é o ponto B, o y é 3. Ó, menos 1 e 3. Ó. Menos 1... O y vai ser 3, ó. Então tem um ponto de coordenadas aqui que eu chamei de ponto B. O y é menos, o x é menos 1 e o y é 3, ó. Agora quando o x é 0, o x é 0, o y é 2, ó. Então tem um ponto aqui, ó, que eu chamei de ponto C, de coordenadas o x valendo 0 e o y valendo 2, ó. Quando o x é 1, o y é 1, ó. Ó, x aqui valendo 1, y valendo 1. Primeiro eu coloco o valor referente ao x, eu não posso inverter, tá, gente? Que eu chamei de ponto D, o x é 1, o y também é 1. Agora, quando o x é 2, o y é 0. Ó. X é 2, ó, o y é 0, tá aqui, ó. Ponto de coordenadas que eu chamei de ponto E, que o x é 2 e o y é 0. Agora, quando o x é 3, o y é menos 1. Ó. 3, o y é menos 1. Ó. Então, aqui eu tenho 3 aqui, ó. O y é menos 1. Ó. Vai estar aqui, ó. Que eu chamei de ponto F, de coordenadas x é 3 e o y é menos 1. Vou pegar minha régua aqui para fazer o gráfico. Talvez não fique bem feito, porque como eu fiz aqui à mão, sem utilizar a régua, ele não fica 100%, mas a gente vai tentando aqui, tá, gente? Opa! Não quero fazer ainda não, rapaz. Eu quero só posicioná-lo. Olha só, parece que não vai ficar tão... Opa! Deixa eu tentar dar uma arrumadinha aqui, ó. Dar uma giradinha mais. Mais uma giradinha. Opa, acho que aqui já jogar pra cá. Vou puxar aqui, tem que ter mão leve aqui, senão você não consegue. Acho que agora dá. Olha, tá, vou até colocar com a cor aqui azul para ficar melhor. Então o gráfico vai ser esse gráfico aqui, ó. Ele continua infinitamente para cá, ó. Unindo os pontos eu vou ter esse gráfico aqui, ó. Então esse gráfico aqui, ele tem um formato diferente, ó. Então ele vai ser decrescente. Quando o gráfico é crescente, ele tem esse sentido aqui, ó, que foi o da questão de número 1. Então aqui, ó, a pergunta é: responda de acordo com o gráfico. A reta é crescente, decrescente ou horizontal? Horizontal se ela tivesse assim, né? Igual a reta do x, não é, né? Então ela é decrescente. Seria crescente se ela tivesse, se fosse assim, ó. Aí seria crescente. Nesse caso é decrescente, é só você olhar aqui, ó, os valores, aquilo que eu falei, ó, os valores de x aqui, ó, estão aumentando, ó. O valor de y está diminuindo, então é decrescente. Deixa eu pegar a cor vermelha aqui. Opa! Decrescente. Não quero cor vermelha. Isso. Vou fechar isso aqui. Então a função ela é decrescente.
Por que decrescente? Porque o valor de x aumenta, o valor de y decresce. Então, decrescente significa o quê? Quando o valor do y decresce, tá? Muito bem. Vamos para a letra B, letra C e letra D dessa questão. Olha só a letra B. Compare a expressão algébrica, que é a representação genérica, né, da função do primeiro grau, y igual a x mais b, com a função, né, da questão 2, ó, y igual a menos x mais 2, representada no gráfico. Qual o valor de A e o valor de B em y igual a x igual a menos 1? Toda função, galera, quando não tem o número na frente do x, é porque é 1. O 1 está aqui de forma oculta. Então, o A, que é o número que acompanha o x, vai ser menos 1. Porque esse sinal de menos aqui é do número, menos 1. E o B, deixa eu fazer aqui um embaixo do outro para ficar melhor. Então, o A, ele vai valer menos 1, que é o número, quando não tem número aqui, ó, é 1. Como tem um sinal de menos, então menos 1. E o B é o número que vem sozinho, que não vem junto de letra. Ó. Então, o B aqui é 2 positivo. Ó. Então, o B vai valer 2. Ok? Muito bem. Vamos para a letra C. A reta intercepta os eixos no ponto representado pelo par ordenado 0, 0. Vamos verificar. Vamos voltar lá na reta para a gente verificar se a reta passa na origem, né? É onde x é 0 e o y é 0. Vamos voltar lá. Se a gente observar aqui, ó, a reta ela não passa aqui, ó. Ela não está passando aqui, ó. Então a resposta é não, né? Ela não passa no ponto aqui 0, 0. Então vamos voltar lá. Então a reta intercepta, quando ele fala intercepta, é cruza, né? Passa, intercepta o eixos, né? Quando ele fala o eixos, é a reta x e a reta y. No ponto representado pelo par ordenado 0, 0, não intercepta. Letra D. Qual o par ordenado x, y, ou seja, qual o ponto que a reta intercepta o eixo das abscissas? Quando ele fala abscissa aqui, galera, é o eixo x, ó. Eixo x. Então, quando ele fala abscissa, ele está falando do eixo x. Então, ele está perguntando o seguinte: qual é as coordenadas do ponto onde a reta passa no eixo x? Vamos ver aqui. Olha só, a reta passa onde aqui no eixo x? Ó? No ponto de coordenadas, o x valendo 2 e o y valendo 0, que é o ponto E que eu falei aqui. Ó. Então, vamos lá. Ó. Opa! Passa no ponto de coordenadas que eu chamei de ponto E, onde o x vale 2 e o y vale 0. Só a gente voltar aqui. Ó. Olha só, o x vale 2 e o y vale 0. Muito bem, vamos para a próxima aqui. Ó. Qual o par ordenado x, y que a reta intercepta o eixo das ordenadas? Eixo das ordenadas, galera, é o eixo y. Então, quando eu falo ordenado, eu estou falando do eixo y. Estou falando do valor de y. Tá? Então, vamos voltar lá. Onde que ele passa no eixo y? Vamos dar uma olhada aqui. Passa no eixo y aqui, ó. No ponto que eu chamei de ponto C, ó. Onde o x é 0 e o y é 2. Ó. Vamos voltar lá. Chamei de ponto, deixa eu voltar lá de novo. Ponto C, 2, 0 e 2. Ó. Ponto C, de coordenadas, o x valendo 0 e o y valendo 2. Opa, esqueci de colocar aqui, fechar o parênteses. Ok? Muito bem. Vamos para a próxima questão aqui. A questão de número 3. Vamos aqui à questão de número 3. Ó. Na tabela abaixo, substitua o valor de x na expressão y igual a 3 para encontrar... Deixa eu... Opa, minha foto aqui está atrapalhando. Vamos lá. Na reta abaixo, substitua o valor de x na expressão y igual a 3 para encontrar os pontos de par ordenado x, y. Construa o gráfico marcando os pontos no plano cartesiano e une-os para formar a reta. Ou seja, se o y é igual a 3, ó, independente se o x vai valer 2, o y continua valendo 3. Ó. Independente se o x vai valer 1, o y continua valendo 3. Independente se o x é 0, o y ele continua valendo 3. Se o x for 1, o y continua valendo 3.
Se o x for 2, o y continua valendo 3. Se o x for 3, o y continua valendo 3. Ou seja, eu vou ter um par ordenado x valendo menos 2 e o y não muda. X valendo 3, x valendo menos 1 e o y continua 3. X valendo 0 e o y continua valendo 3. X valendo 1 e o y 3. X valendo 3 e o y 3 também. X valendo... x aqui valendo 2, né? Viajei aqui. X valendo 2 e o y valendo 3. Continua. X valendo 3 e o y valendo 3. Ou seja, independente do valor do y, o y pode assumir qualquer valor, pode ser qualquer valor. Melhor dizendo, o x ele pode ser qualquer valor, o valor do y não vai mudar, porque essa função, ela não tem nem o a é 0 e também não tem o b é 0. Quando isso acontece, essa função ela é chamada de função constante. Por que constante? Porque o valor de x ele é constante, não muda. Tá? Então, o que acontece se eu for colocar esses valores na reta? Né? O que acontece aqui se eu for colocar esses valores na reta? Então, quando o x é menos 2, o y é 3. Menos 2... o x aqui, o y aqui é 3. Quando o x é menos 1, o y continua sendo 3. Ou seja, aqui eu vou chamar de ponto A, de ponto B, de ponto C, de ponto D, de ponto E e de ponto F. Ou seja, ponto A, de coordenadas, o x valendo menos 2 e o y valendo 3. Ponto D, ponto B, né? Aqui, Ponto B, de coordenadas, o x valendo menos 1, o y continua valendo 3. Olha só, ponto C, quando o x é 0, o y é 3. Então, aqui eu tenho ponto C, o x é 0 e o y é 3. Ponto D, o y é 1, o x continua aqui valendo 3. Vou colocar aqui embaixo. Então, aqui eu tenho o x vale 1 e o y 3. Ponto E, o x vale 2, e o y continua valendo 3. Vou colocar aqui embaixo. Ponto E, aqui eu esqueci de colocar ponto D. Ponto E, o x ele vale 2 e o y 3. E o ponto F, o x vale 3 e o y 3. Aqui a gente tem um ponto F, que o x vale 3 e o y vale 3. Fazendo o gráfico, eu vou ter uma reta 0, 0, 0, 0, 0, 0. Passou. Pronto. Eu vou ter uma reta aqui, meu filho, não é você não. Pronto, é aqui. Vou ter uma reta aqui, que ela vai ser paralela ao eixo X. Vou pegar uma cor diferente aqui. Essa cor. Então, eu vou ter essa reta aqui, Ela continua infinitamente para cá e para cá. Ou seja, independente do valor do X, o Y vai ser constante. Ou seja, vamos lá. Responda de acordo com o gráfico. A reta é crescente, decrescente ou horizontal? Horizontal. Ela é uma reta horizontal, que ela é paralela ao eixo X, horizontal. Muito bem. Se eu jogar no aplicativo, tanto essa função como a função anterior, essa função aqui, y igual a 3, olha o que acontece. Vocês conseguem ver o gráfico melhor. Olha só. Vamos pegar aqui, Vou apagar essa reta aqui. Olha só, y igual a 3, olha onde a reta está, aquilo que a gente fez, vou até colocar uma cor aqui diferente, uma cor, colocar vermelho aqui de novo, olha só. Agora vamos colocar alguns pontos só para vocês observarem aqui, olha que legal. Ponto. Olha só, quando x é menos 2, o y é 3, está aqui, olha, tem outro ponto aqui.
quando x é 2, o y é 3, quando x é 3, aqui foram os pontos que a gente colocou. Vamos colocar o nome e o valor desses pontos aqui, só para vocês observarem que é verdade. Não, eu quero do ponto, meu filho, do ponto. Às vezes ele pega da reta, você está pegando só a reta aqui. Não está pegando o ponto. Deixa eu ver se consigo. Vamos ver, habilitar rótulo para ver aqui. Opa! Acho que agora dá. Não, ele não quer aparecer. Mas aqui, ó, dá pra gente ver, ó. Quando x é menos 2, ó, o y é 3, ó. Aqui é a mesma coisa, ó. Exibir rótulo. Quando x é menos 1, o y é 3, ó. Aqui é a mesma coisa, ó. Ponto C. A, B, na verdade aqui é C, né? Ah, não, porque eu coloquei depois, né? Mas não tem problema. Quando o x aqui é 0, o y é 3. Aqui, ó. Outro ponto aqui, ó. Exibir rótulo. Aqui, ponto C, ó. Quando x é 1, o y é 3. Aqui é a mesma coisa, ó. Quando x... Ponto E, ó. Quando x é 2, o y é 3. Quando x é 3, ó, o y é 3. Independente do valor que você colocar, o x ele não vai mudar. Opa, acho que aqui agora dá para colocar o nome. Nome, valor. Aqui a mesma coisa. Colocar nome e valor. Muito bem. Só vou mudar isso aqui. Vou chamar, colocar aqui que esse aqui vai ser o ponto A, B, C. Esse, na verdade, vai ser o ponto D, né? Ponto D. Nome e valor. Aqui, ó. Aqui vai ser o ponto. Isso aqui vai ser o ponto C, né? Nome e valor. Olha só. Aqui vai ser o ponto B, nome e valor. Aqui vai ser o ponto A, nome e valor. Ou seja, independente do valor do x, ó, o y vai ser sempre 3. Ou seja, essa reta aqui é uma reta horizontal, porque ela é paralela ao eixo x. Agora, se eu colocar a da questão anterior, olha só. Da questão anterior, a gente tinha isso aqui, ó, y igual a menos x mais 2. Olha que legal. Essa é uma reta decrescente. Tá vendo aqui? Opa, quero colocar propriedade de você. Quero colocar com o vermelho aqui, ó. Não é você que eu quero, meu amigão. Acho que agora vai. Propriedade, agora vai. Agora eu consigo. Cor, olha só. Muito bem, ó. Então, aquilo que eu falei, ó. Se eu pego um ponto aqui e coloco aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. Onde ele intercepta o eixo x, ó. Exibir rótulo. Ponto A. Exibir rótulo. Opa. Exibir rótulo. Exibir rótulo. Ponto B. Olha só. Vou colocar aqui a cor azul. Azul. Nome aqui, ó. Ponto A. Tá vendo? Nome e valor. Olha só. Quando o x é 2, o y é 0. Agora aqui é a mesma coisa, ó. Vou colocar aqui valor também, ó. Vou até colocar uma cor diferente aqui, ó. Acho que essa cor. Olha só. Quando o x é 2, é 0, o y é 2. Ó. Então ela é decrescente. Ó. O valor de x está aumentando, ó. 2 é maior que 0. O valor de y está diminuindo. Ó. 0 é menor que 2. Ok? Muito bem. Vamos apagar aqui. Apagar tudo, né? Muito bem. Vamos voltar agora para a atividade. Muito bem. Vamos para a questão de número 4 agora, que é a última questão, tá, gente? Então, esse PET aqui é a questão 3, a semana 3, só tem 4 questões, né? Então, vamos lá para a questão de número 4. Vou tirar meu nome, minha rostinho daqui que está atrapalhando.
Então, aqui é a questão de número 4. Compara a equação genérica, né, que é a representação genérica de toda a função de primeiro grau, né, y igual a x mais b, com a equação y igual a 3, representada no gráfico, né, da questão anterior. Qual o valor de a e o valor de b? Nesse caso, galera, o a não tem nenhum x aqui, ó. Para ter o a, teria que ser y igual a um número aqui, x mais um outro número aqui, ó. Não tem, ó. Então, o a não tem é 0. Da mesma coisa que o b também não tem. O a não tem é 0 e o b também não tem é 0. Então, toda função que não tem o a e o b, ela é chamada de função constante. Então, essa função aqui ela não é uma função de primeiro grau, ela é uma função constante. O nome dela é função constante, ok? Muito bem, vamos apagar isso aqui. Ok. Vamos para... Opa, cliquei aqui errado. Vamos lá para a letra C. A reta intercepta os eixos no ponto representado pelo par ordenado 0, 0? Não, né? É só a gente voltar lá e dar uma olhada, olha só. Onde que a reta passa? Opa, nem essa aqui não. Onde que a reta passa? A reta ela é paralela, ela não passa aqui, ó. Então a resposta é no. Não passa. A resposta é não. Não. Ok? Qual o par ordenado xy que a reta intercepta o eixo das ordenadas? Quando ele fala o eixo das ordenadas, é o eixo y. Então é só a gente olhar aqui, ó, onde que ela passa no eixo y. Ela passa no eixo y, aqui no ponto de coordenadas, quando o x é 0 e o y é 3, ó, que eu chamei de ponto C, né? Vamos lá. Eu chamei aqui de ponto C, quando o x é 0, o y é 3. Ok? Vamos para a última questão, galera, que é a questão de número 4. Número 4. Olha só. Tirar minha foto para que coloque ela aqui no meio. Aqui ela não atrapalha ninguém. Pronto. Olha só. Na tabela abaixo, substitua o valor de x na equação y igual a x, ou seja, na função y igual a x, para encontrar os pontos de par ordenado, x e y. Depois construa o gráfico, marcando os pontos no plano cartesiano e una-os para formar uma reta. Ou seja, se ele está falando que o y aqui é igual a x, galera, ou seja, se o x aqui é menos 1, o y também vai ser menos 1. Então eu tenho um ponto de coordenadas A, o x é menos 1 e o y é menos 1. Porque ele está falando que o x é igual ao y. Tá? Aqui é a mesma coisa. Se o x é 0, o y também vai ser 0. É só substituir o x pelo valor. Ou seja, eu tenho um ponto B de coordenadas 0, 0. Quando o x é 1, o y também vai valer 1, porque eles são iguais. Está falando aqui, ó, y igual a x. Então o y vai ser 1. Então eu tenho um ponto de coordenadas que eu vou chamar de ponto C. Coordenadas x valendo 1, y valendo 1. Quando o y é 2, o x também vai valer 2, porque eles têm o mesmo valor. Então, o y vai valer 2. Então, eu tenho um ponto que eu vou chamar de ponto D, de coordenadas x valendo 2 e y valendo 2. Quando o x é 3, o y também vai valer 3, porque eles são iguais. Então, eu tenho um ponto D, o ponto E, de coordenadas 3 e 3. Como que eu coloco isso aqui no gráfico? Muito bem, ó. Olha só. Quando o x é 0, o y é 0, que eu chamei de ponto A. Ponto A de coordenadas 0, 0. X 0, y 0. Faz isso aqui direito que deu uma cortadinha na perna aqui. Então, ponto A de coordenadas, o x valendo ponto A de coordenadas, o x valendo 0 e o y valendo 0. Ou seja, se é 0 e 0, é a origem. Ponto B. Não, ponto A aqui é menos 1 e menos 1. Estou só invertendo as bolas aqui.
Olha só, quando o x é menos 1, ó, menos 1 aqui, ó, o y também é menos 1. Então, vou ter um ponto aqui de coordenadas, ó, ponto A, que o x é menos 1 e o y também é menos 1. Agora, ponto B, quando o x é 0, o y é 0. Aqui eu tenho um ponto B, ó, que o x é 0 e o y é 0. Ponto C, o y é 1 e o x é 1. Eu já tenho aqui até a linha de grade aqui que ajuda. Olha só. Então, aqui eu tenho um ponto C de coordenadas. O x vale 1 e o y vale 1. O ponto D de coordenadas, ó, o x aqui é 2, ó, o y também é 2. Ó. Então, tem um ponto de coordenadas que eu chamei de ponto D, que o x é 2 e o y também é 2. Ó. E quando o x é 3, o y também é 3. Ó. Então, tem um outro ponto de coordenadas aqui, ó, o x valendo 3 e o y valendo 3. Aqui, ó, que eu chamei de ponto E. X valendo 3, y valendo 3. Opa! Aqui, ó, ponto que eu chamei de ponto E, que o x vale 3 e o y também 3. Para fazer o gráfico, pega a reta. Cadê a minha reta, gente? Minha reta tá por aqui. Olha ela aqui. Apareceu a minha reta, olha só. Tem que dar uma girada nessa minha reta. Girando a reta aqui. Vamos girar a reta aqui, elas caem em cima dos pontos aqui. Vamos lá. Tem que arrumar aqui direitinho, senão não encaixa. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Acho que agora vai dar. Mais um pouquinho. Vamos ver, girar mais um pouco para cá. Difícil arrumar isso aqui. Vamos tentar aqui. Opa. Acho que agora deu. Vou pegar uma cor azul aqui para dar uma destacada. Ó. Então a reta é isso aqui, ó. A reta ela continua infinitamente para lá e para cá. Ó. Vai infinitamente. Ó. Infinitamente essa reta continua. Então o que acontece aqui, ó? Se o valor de x aumenta, o valor de y também aumenta. Então ela é uma função crescente. Se o valor de y diminui, ela diminui. Tá? Vamos lá. Agora olha a pergunta aqui. Responda de acordo com o gráfico. A reta é crescente, decrescente, horizontal? Crescente. Ó. Olha só. O x menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 está aumentando. O y menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante. Ou seja, ambos estão aumentando. Então, ela é uma função crescente. A reta é crescente? É crescente, né? Crescente. Crescente. Compare a equação genérica y igual a x mais b com a equação y igual a x. O que acontece? Não tem o b, ó, mas tem o a. Quem que é o a? É o número que acompanha o x. Então, essa função tem o a que vale 1. Ó. É representado no gráfico. Qual é o valor do a? O a ele vai valer 1, porque quando não tem número é 1. E o b não aparece, então o b ele simplesmente vai ser 0, porque não tem. Letra C. A reta passa, ou seja, intercepta os eixos no ponto representado pelo par-ordenado 0, 0? Sim, ó, tá aqui, ó. Sim. Passa na origem. Leia a dica de Lili. Qual o nome especial que recebe esse gráfico? Galera, toda função desse tipo aqui, ó, y igual a x, ela é chamada de função identidade. Por que identidade? Porque o valor de x é igual ao valor do y. Então, se o x é 1, o y é 1. Se o x é menos 1 milhão, o y é menos 1 milhão. Se o x é 5,5, se o y é 5,5, o y também vai ser 5,5. Se o y é 2 terços, o x vai ser 2 terços. Se o x é 4 quintos, o y vai ser 4 quintos. Ou seja, por isso que é chamada de identidade.
É como se fosse aquela ideia do espelho. Você está olhando lá no espelho, o que você vê? A sua imagem, tá? É mais ou menos isso. Então, qual é o nome especial que recebe esse gráfico? É função, na verdade é a função, né? Função identidade. Tá aqui, ó. Identidade. E com isso, galera, deixa eu só dar uma confirmada aqui, ó. Com isso, galerinha, nós finalizamos aqui a correção e a explicação da atividade da semana 3, né, do PET 2 de matemática, e também a explicação do conteúdo. O que nós estudamos nessa semana? Função de primeiro grau. Né? Lá no PET está escrito a equação de primeiro grau com duas incógnitas, mas falando de uma forma matematicamente correta, é função de primeiro grau. Ok? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, né, da explicação, né? Cuidem-se e até o próximo vídeo. Não deixe de fazer as atividades, tá? Não deixe para entregar as atividades, não deixe acumular, é melhor dizendo, né? Entregue as atividades semanalmente, que aí vai ser bom para você e também para nós professores. E qualquer dúvida, gente, pode me chamar no privado. Estou aqui para auxiliá-los naquilo que for importante, naquilo que for necessário dentro do conteúdo que nós estamos estudando. Tá bom? É isso, gente. Se cuidem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima.